aprender o inglês há muito tempo, mas não tem resultados expressivos, não tem muitos bons resultados? Ou você nunca tentou e quando vai procurar sobre como aprender é tanta informação que você se sente até perdido? Bem, eu estou aqui para te ajudar hoje. Não sei se você sabe, mas apenas 5% dos brasileiros hoje são considerados pessoas que são fluentes em inglês. E para você se destacar no mercado de trabalho hoje, ter o inglês é uma coisa essencial, tá bom? E eu já estudei várias formas de como estudar inglês e hoje eu vou apresentar uma das técnicas que eu aprendi ao longo da minha jornada. E se você já me conhece, já pode deixar o curtir aí, porque você sabe que o conteúdo vai ser bom. Mas se você ainda não me conhece, espera até o final do vídeo para você poder entender melhor as coisas que eu estou falando aqui e dar um curtir ou compartilhar caso isso sirva para você, ok? Hoje eu vou falar um pouco sobre como isso foi para mim, né? Como eu conheci essa técnica. Eu estava com mais ou menos meus 18, 19 anos e eu já tinha estudado em alguns cursinhos, mas não era aquele aluno exemplar, não gostava muito de estudar sozinho, não era fluente. Tinha chegado no inglês intermediário, talvez ali, ou quase intermediário, estudando, basicamente jogando um pouco de Pokémon ou outros jogos, né? Mas eu estudava de forma muito desorganizada, sem muito método. E, enfim, eu tinha uma ideia boa de leitura, conseguia entender uma coisa ou outra falada, mas nada perto da fluência, tá? E eu tinha um problema ali que eu queria aprender inglês de verdade. Quando eu cheguei nos meus 18, 19 anos, eu criei essa consciência de tipo assim, eu preciso desse idioma. E graças a Deus que eu fiz isso, porque hoje eu trabalho integralmente com isso, né? E eu comecei a pesquisar e a ver várias propagandas de um curso de inglês que prometia fluência ou seu dinheiro de volta, né? Era uma propaganda sensacionalista, eu posso dizer isso, mas dentro desse curso eu posso dizer que eu aprendi uma das técnicas que mudou a minha forma de enxergar o aprendizado do inglês e que eu posso dizer que é uma das técnicas principais que me trouxe até aqui hoje, sendo uma pessoa que trabalha usando inglês todos os dias, trabalho ensinando inglês para muitas pessoas todos os dias e quando eu descobri essa técnica, eu não sabia se ia funcionar. Então, eu peguei o primeiro mês e me dispus a dedicar pelo menos uns 30 minutos a 1 hora por dia aplicando aquele método. Então, eu estudava cerca de 6 dias e depois descansava 1. E eu estava muito focado para isso, eu queria ver se realmente funcionava. E quando eu apliquei essa técnica, eu percebi uma melhora significante. Claro que isso vai depender de como você aplicar, vai depender da sua realidade, vai depender se você vai ter tempo para aplicar e até mesmo se você vai estar focado no momento que estiver aplicando. Mas para mim, na época que eu estava aplicando essa técnica, eu consegui resultados muito bons, sabe? E depois eu fui pesquisar um pouco e eu descobri que o nome dessa técnica é shadowing. Se você já ouviu falar dessa técnica, sabe o que ela é, comenta aí embaixo para ver se a minha perspectiva sobre essa técnica é a mesma que a sua. Mas já comenta de uma vez o que é shadowing e qual é a sua experiência com shadowing, caso você já tenha usado ela, tá bom? Então, o que acontece com o shadowing? Ele é um tipo de exercício que é muito repetitivo, tá? Então, para algumas pessoas ele vai ser muito chato. Eu costumo comparar o shadowing com musculação. É aquele exercício que você fica fazendo a mesma coisa várias vezes até o músculo crescer, até chegar na falha e o músculo crescer. Então, é bem parecido essa ideia, porque como funciona o shadowing? Explicando de uma forma bem simples. Ele é basicamente você ficar imitando uma pessoa falando o idioma que você quer aprender. Então, você tem um áudio, um vídeo, uma série, alguma coisa de alguém falando inglês, um programa de rádio, e você tenta ao máximo imitar aquela pessoa. Não necessariamente imitar o sotaque, mas você imitar principalmente o ritmo, a entonação e conseguir pronunciar as palavras corretamente. Como você sabe, no português, entonação é muito importante, no inglês também, ok? Então, como que a gente vai estar aplicando essa técnica? Basicamente, você vai ficar repetindo o áudio várias vezes, ouvindo, depois falando, e também vai ficar procurando o significado das palavras. Então, quando você não conhecer uma palavra, é importante que você pesquise, mas não só daquela palavra, da frase inteira. Enfim, vou explicar um pouco melhor agora. Essa técnica ela vai te ajudar muito também a você compreender melhor, tá? Então não vai ser só para você falar.
Ela ajuda muito na fala, mas ela também ajuda muito para você compreender melhor o que você está ouvindo. E não só isso, né? Você também conseguir entender melhor os sons a partir do texto. E você vai entender melhor. Vou dar aqui 4 passos principais para você aplicar essa técnica da forma como eu acho melhor aplicar. Mas se você acha que tem um jeito melhor, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você acha, tá bom? Então, primeiro passo de todos é você escolher um vídeo ou um áudio que você queira aprender ali. Um áudio que você talvez não entenda tudo, um áudio talvez que você não entenda nada. Mas depende do nível que você quer se dedicar. Se você quer se dedicar pouco, pega um áudio que você já entende. Se você quer se dedicar muito, pega um áudio que você não entende nada, tá bom? E escolhe um áudio que tenha um tempo ali razoável de uns 1 minuto a 5, no máximo. Evita pegar áudios muito longos, tá? E se for um vídeo muito longo, pega só um pedaço dele, beleza? E agora vamos para o passo 2, que é realmente o começo da aplicação da técnica. Você vai precisar ouvir o áudio várias vezes. Mas uma coisa importante, que eu estava me esquecendo de falar do passo 1, é que o áudio e o vídeo que você escolher, ele precisa ter transcrição, precisa ter o texto do que está sendo falado. Ah, mas como que eu vou achar um áudio com texto? Eu vou te mostrar mais para o final do vídeo, tá? É bem fácil, mas basicamente, você precisa escolher um áudio que tenha transcrição, tenha legenda no idioma, vamos falar de inglês, que tenha legenda em inglês ali, para você poder praticar. E aí você vai pegar esse áudio e vai ouvir ele várias vezes enquanto acompanha o texto. E ao final de cada vez que você chegar no final do áudio, você pesquisa o significado de uma das frases. E você escreve, essa frase tal significa isso. E aí toda vez que você repetir o áudio, você presta atenção nessa frase. E aí, a cada vez que você repetir o áudio de novo, você escreve uma outra frase, pesquisa o significado de outra frase. Por que esse passo? Para que você tenha uma compreensão mais completa do que está sendo dito no áudio e também para que você se acostume com os sons de acordo com as palavras. Você vai ver a palavra ali e vai precisar associar com o som. Por quê? As palavras em inglês, elas têm um som muito diferente do que a gente pronuncia no português. Então, é importante que você faça esse passo, repita várias vezes até você se sentir confiante ali, pô, eu tô entendendo, eu tô conseguindo assimilar os sons. Eu costumava repetir 5 vezes num dia, 5 vezes no outro. Então, dia 1, vamos supor que eu vou estudar durante 7 dias esse áudio. Dia 1 e dia 2, eu só ficava ouvindo o áudio enquanto lia o texto por umas 5 vezes pelo menos, tá? Quando era um áudio de 5 minutos. Um áudio de 1 minuto dá para repetir mais. E qual que é o outro passo? Aí o passo 3, que é o que normalmente eu faria no terceiro e no quarto dia dos 7 dias de estudo, o que eu faço? Eu pego frase por frase do áudio e fico repetindo. Então, vamos supor que o áudio tem a frase, tem uma frase no começo ali, eu toco a frase, pauso no final dela e repito, com a minha voz mesmo. E ao repetir, eu tento falar o mais parecido com o áudio possível. E eu faço isso. E o correto é você fazer isso com o áudio inteiro. Então você tenta repetir frase por frase do que está ali. Por isso é importante também o áudio que você escolher ser o áudio de uma pessoa só falando, ok? Principalmente nesse começo. Se você estiver começando a aplicar a técnica. Então, repete frase por frase. Ouve a frase, pausa e repete. Ouve a frase, pausa e repete. E aí, nesses terceiros e quartos dias que você vai estar fazendo isso, é importante você repetir várias vezes também, até cansar mesmo, até você... Lembra que isso é como uma academia, então a ideia é você fazer esforço mesmo, tá bom? O passo 4, que seria o passo final da técnica, é você lembrando que você aplicando os passos anteriores, você já vai ter uma compreensão do texto muito melhor e você já vai estar conseguindo pronunciar as palavras de forma muito mais correta. E agora no passo 4, você já vai estar confiante em repetir frase por frase e você vai tentar repetir o áudio inteiro sem pausar, ok? Lembrando que você vai estar com o auxílio do texto, da legenda, por isso que é tão importante. Então você vai tentar falar junto com o áudio, imitando o ritmo, imitando a entonação, imitando sotaque só se você quiser, você não precisa imitar sotaque, pode falar com o seu sotaque de preferência mesmo, o sotaque que você tem mais facilidade de fazer, mas tente imitar ao máximo os detalhes de ritmo, de entonação, velocidade de fala, a pronúncia ali. Tenta imitar ao máximo
e falar junto, tá? Ah, mas eu não consigo. Tenta, porque o que mais importa nessa parte é você tentar. É como você tentar fazer um esforço para levantar um peso e o braço fica tremendo, mas vale a pena, porque você está criando uma musculatura ali, você está criando essa habilidade, você está desenvolvendo. Então, o que mais importa é você genuinamente tentar, forçar o seu cérebro a fazer isso, beleza? E ao longo dessas tentativas que você vai tentando repetir várias vezes, fala junto com o áudio, sem pausar, tá? Nesse último passo é sem pausar o áudio, você coloca o áudio, vai dele do começo ao fim tentando repetir, mesmo que você não consiga falar tão rápido, vai atropelando mesmo, mas tenta. Ao final de você tentar pelo menos umas 5 vezes por dia durante 2 dias, pelo menos, você vai ver uma diferença grande na sua forma de falar o que está naquele áudio, tá bom? E uma recomendação que eu faço para alguns alunos, nem todo mundo gosta de fazer isso, mas é que você grave a sua voz enquanto você faz esses exercícios. Por que isso? 2 razões. Uma é para você poder se autoavaliar, você ouvir o áudio e perceber se o que você está falando realmente está correto. Muitas vezes o nosso ouvido só consegue perceber nossos erros quando a gente se grava, porque no momento que a gente está falando é um pouco difícil perceber. E também porque você pode monitorar a sua evolução, né? Você vai poder ver como você estava na primeira vez que você tentou repetir o áudio e como você ficou no final, né? Quanto você melhorou ao longo desse processo, tá? Então é muito legal se gravar fazendo isso também, beleza? Lembrando, né? Eu recomendo que você divida esses passos que eu falei em dias, então você não vai fazer todos os passos em um único dia, você vai seguir o passo 2 ali durante 2 dias, o passo 3 durante outros 2 dias, o passo 4 durante outros 2 dias, e no 7º dia, na verdade, você descansa, sabe? Mas não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque o seu cérebro precisa de um certo tempo ali para poder se adaptar, beleza? Essa é a minha perspectiva sobre a técnica, porque no começo você não entende nada, no final você vai estar entendendo e conseguindo repetir na grande maioria das vezes que você tentar aplicar essa técnica, pelo menos no inglês, que é a minha experiência, ok? E agora eu falei que eu ia mostrar como eu faço para encontrar áudios com texto e tudo isso. Eu vou mostrar para vocês pelo menos 3 sites principais que eu uso para fazer isso, que eu recomendo aos meus alunos, e também outras sugestões, tá bom? Vamos começar aqui pelo Listening English. Esse é o site, eu vou colocar o link na descrição, tá? Ou nos comentários, vê aí se está na descrição ou nos comentários. Esse site, nele você vai encontrar áudios de vários níveis diferentes. Você pode ver aqui o level significa nível, então você tem fácil, médio e difícil. Tem o fácil, o meio fácil, o médio, um pouquinho difícil, o difícil, muito difícil. E aí você consegue clicar aqui para ver um dos áudios e todos os áudios nesse site têm a transcrição na aba Script. Então você clica em Script, você tem toda a transcrição do que foi falado, beleza? Além do Listening English, temos também o Daily Dictation. Esse daqui é um pouco mais fácil de aplicar algumas técnicas do Shadowing, porque ele tem algumas coisas bem interessantes aqui. Vamos clicar em Start Now, eu vou mostrar um dos áudios, vamos em Short Stories, Seção 2, Daily Schedule. Pronto, peguei um áudio fácil. Ele já separa fala por fala. Então, você vai poder ver fala por fala e também vai poder ver a transcrição completa do áudio aqui. Outro site bem legal, é um site que foi feito para que você aplique a técnica do Shadowing, é esse aqui, que chama shadowing.tech. Ele tem várias coisas aqui legais para você poder aplicar. Eu recomendo esses 3 websites, tá? E além deles, tem também como você estudar usando o YouTube. Vamos olhar aqui o YouTube e vamos supor que você veja uma palestra do TED Talks, né? Você gosta do TED Talks e vai querer pegar uma palestra em inglês do TED Talks. Como eu faço para descobrir se o áudio tem legenda ou não? Você vem em filtros. Eita, cliquei errado aqui. Você vem em filtros, clica em... Peraí, cadê? Aqui, ó, legendas, /cc. E aí todos os vídeos que aparecerem vão ter legenda. E é uma legenda feita à mão. Quando você clica nessa opção, é uma legenda que normalmente foi feita por uma pessoa. Então é uma legenda melhor do que aquelas legendas automáticas. Beleza? E além disso, também você pode pesquisar por audiolivros. Audiolivros são ótimos para aplicar essa técnica, porque eles são lidos um pouco mais devagar, um pouco com uma pronúncia muito bem feita. Então, para quem está iniciando, audiolivros também são muito
bons, tá bom? Voltando aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui eu vou só falar uma coisa antes de terminar. Tem alguns erros comuns, eu vou falar bem rapidinho. Primeiro erro, fazer de forma relaxada, de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Esse é um exercício, o shadowing é uma técnica que precisa ser aplicada com você presente no momento. Você precisa estar atento. Então, desliga a notificação, deixa o celular de lado, se possível, ou se precisar usar o celular, desliga as notificações do celular. Fica num lugar com pouca distração, separa um horário para você fazer só isso, porque o ideal é que essa técnica seja aplicada num contexto que você está focado. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir focar, mas tenta ao máximo fazer essa técnica, aplicar essa técnica focado, beleza? Segundo ponto que pode atrapalhar é o pessoal achar que é bom você ficar fazendo com vários áudios ao mesmo tempo. Na minha opinião, é melhor você pegar um áudio que você está aprendendo e estudar somente ele durante esses 7 dias de plano, ok? Então, lembra disso. Não fique trocando de áudio o tempo todo. Escolhe um áudio para estudar por pelo menos uma semana, tá? A não ser que o áudio seja muito curto, o áudio seja de 30 segundos, 1 minuto, aí você pode adicionar áudios, mas assim, se o áudio for de 5 minutos, fica só nele, tá bom? O outro erro é você ficar preocupado com o sotaque, ficar envergonhado de falar, gente, ninguém lá fora liga para o seu sotaque. Claro, você tem um sotaque claro, você tem uma pronúncia, na verdade não sotaque, você tem uma pronúncia clara, uma pronúncia bem feita, vai fazer muita diferença. Mas se você tem sotaque de brasileiro ou não, isso não faz tanta diferença. Então, fale do jeito que você conseguir, tentando imitar o áudio, mas não fique achando que você é pior por não conseguir pronunciar perfeito. Relaxa, pronuncia do jeito que você conseguir, que o resultado vai ser ótimo no final, tá bom? E a última coisa é ficar se comparando com os outros. Cada um começa de um ponto, tá? Cada um tem as suas dificuldades, suas facilidades, então não fique se comparando o tempo todo, tá? Compare você com você mesmo de uma semana atrás. Isso vai te ajudar muito mais do que se comparar com os outros, tá bom? Então, na descrição eu vou deixar os links que eu comentei, também uma planilha para que você consiga organizar melhor esses estudos durante 30 dias, que é o desafio que eu te faço. Faça isso durante 30 dias que você vai ver os resultados aparecerem. E eu quero que você deixe seu comentário caso você não concorde comigo, ou caso você concorde comigo e tenha experiência com isso. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre o vídeo que eu fiz agora e se eu deixei alguma coisa passar também. Enfim, me diz aí se você gostou, se você não gostou, deixa seu like ou seu dislike. E compartilhe com as pessoas que você quer que vejam esse vídeo, tá bom? Eu sou o Francisco, te vejo logo mais. See ya!